Enquanto a nossa irmã Maiara estava falando, trazendo-nos notícias sobre a igreja perseguida, em especial nossos irmãos coptas, lá no Egito, semana passada, sofreram aquele atentado terrorista e assassinato, né? Testemunho daquela irmã, esposa desse pastor, muito mexeu, falou no meu coração, especialmente, irmãos, porque quanta facilidade nós temos de reclamar da vida por questões tão insignificantes, não é mesmo? Reclamamos, nos queixamos de coisas tão fúteis, e aí ouvimos o relato de irmãos que estão sofrendo pelo único nome que vale a pena sofrer nessa vida, o nome de Jesus. Que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos ajude sempre a ver essa realidade e assim então vivermos para a glória. Feche seus olhos nesse instante, olha ao Senhor, peça a Ele que te abençoe e fale ao coração nesse momento na palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, quero nesse instante pedir a bênção do Senhor pela situação, Deus, aqueles irmãos que têm passado, as igrejas perseguidas, irmãos perseguidos que têm passado por causa do Teu nome. Com certeza eles receberão a coroa da vida, porque foram fiéis até a morte. E agora, Senhor Deus, nós aqui temos o privilégio de estarmos em Tua casa, de meditarmos, ó Deus, em Tua palavra, de louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Que agora o nosso coração, tão somente voltado para a Tua palavra, nesse instante, glorifique e exalte o Teu santo nome. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmo 17. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 17. Nós não leremos o Salmo todo de uma vez. Eu lerei no decorrer da mensagem, no transcorrer da mensagem, lerei os versículos conforme o transcorrer da mensagem. Este Salmo, ele trabalha um assunto que nós já vimos no Salmo 5 e Salmo 7. Ou seja, esse Salmo fala sobre como lidar com a calúnia, como lidar com aqueles comentários a nosso respeito, que são maldosos, que são mentirosos, fraudulentos e que podem nos prejudicar. Como nós devemos lidar com esse assunto? Davi, ele estava sofrendo a perseguição de Saul, seu sogro, o rei Saul. E Davi, em momento algum, ele se atreve a vingar ou a matar Saul, mesmo tendo a promessa de ser o rei de Israel, de ser ungido rei de Israel, e ele seria o próximo rei. Quando Saul morresse, Davi se tornaria o rei. Davi, em momento algum, persegue Saul, em momento algum, mesmo tendo várias oportunidades de matar o rei Saul e assumir o trono de Israel de vez, Davi não fez nada. Davi esperou em Deus. Aliás, ele fez tudo. Ele esperou em Deus. Ele não agiu contra Saul, ele não procurou o mal de Saul. Sempre ele fez o bem. Quando Deus ceifou a vida de Saul, então Davi assume o trono de Israel. Davi soube esperar o tempo de Deus na vida dele. E neste salmo nós vemos Davi clamando pela intervenção divina. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite. Clamando pela intervenção divina. Na sua Bíblia, se a sua Bíblia é da versão revista e atualizada, o título aí está assim: súplica pela proteção divina, né? Mesma coisa, Davi estava clamando para que Deus viesse em seu encontro e fizesse ali uma intervenção na sua situação. Davi pede isso a Deus. No começo, aí nós temos o título em hebraico, oração de Davi. A palavra oração na Bíblia tem vários significados, né? Especialmente na língua hebraica.
mas aqui se trata de uma oração litúrgica, ou seja, uma oração que deveria ser feita no templo, na hora do culto a Deus, na hora de adorar o Senhor. Então esse salmo é próprio para nós cantarmos e para nós orarmos ou lermos ele durante o culto também. Mas hoje nós vamos meditar nesse salmo. É uma oração litúrgica, uma oração que deveria ser entoada, cantada na hora do culto. E Davi então vem nos mostrar que nós devemos clamar pela intervenção divina. Quando estivermos passando por um momento de calúnia, alguém estiver caluniando ou fazendo mal a nós, ou tramando alguma coisa contra nós, devemos erguer a nossa voz a Deus e clamarmos a Ele para que Ele intervenha a nosso favor. Mas para isso nós devemos, em primeiro lugar, confiar na justiça de Deus. Veja o que diz o verso 1 ao verso 5. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade, sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo da iniquidade, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Em primeiro lugar, devemos confiar na justiça de Deus. Mas quando nós lemos esses primeiros versos, a impressão que dá é que Davi está confiando nele, não é mesmo? Ele diz: os meus lábios não são fraudulentos, os teus olhos que veem com iniquidade, veem que o meu coração não está em pecado. De noite o Senhor sonda o meu coração, quando eu estou dormindo, quando eu vou dormir, põe a minha cabeça no travesseiro, a minha consciência não me acusa de pecado algum. Iniquidade nenhuma encontras em mim, verso 3. A minha boca não transgride. Interessante que Davi, e aí no verso 5 ele fala: os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. A impressão que dá é que Davi está confiando na sua própria justiça, e não na justiça de Deus. A impressão que é justamente o contrário. Davi está alegando que ele é um homem justo, um homem que não peca, e por isso Deus deveria atendê-lo. Se fosse assim, Davi nem teria orado a Deus, porque uma pessoa que pensa de si dessa forma, que se acha justo, que se acha bom, ele não busca a intervenção de ninguém, ele chega exigindo que os seus direitos sejam respeitados. E Davi, nesse momento aqui, não está exigindo nada de Deus. Davi não está pondo Deus contra a parede, como nós vemos tantas pessoas dizendo por aí. Ele não põe Deus contra a parede, dizendo: Senhor, o Senhor tem que me abençoar, porque eu estou fazendo o que é certo. Não, pelo contrário. Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sei que os teus olhos veem todas as coisas, eu sei que dos teus olhos nada escapa, eu sei que na tua presença o julgamento é correto. O Senhor sabe o que se passa no coração das pessoas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sonda o meu coração, verso 3, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor conhece o que está no coração do homem, o Senhor conhece as intenções do coração, o Senhor é justo. Ele vai dizer que a palavra de Deus é que guarda no seu coração, verso 4. Então, quando ele olha para Deus, ele vê em Deus alguém, o Deus que é justo, o Deus que é santo, o Deus que é puro. Ele olha para si e diz assim: Senhor, disso que estão me acusando,
eu não tenho culpa, eu não fiz isso do que os meus adversários estão me acusando, eu não fiz isso, eu não cometi esse pecado. O que Davi está dizendo aqui é isso. Ele não está dizendo que ele não é pecador, ele está dizendo que disso que estão me acusando, eu tenho a consciência limpa, esse pecado eu não cometi, essa falta eu não cometi. E o Senhor que conhece o coração dos homens, o Senhor que conhece o meu coração e o coração de cada um, esses que estão falando mal a meu respeito, estão me caluniando, Senhor, por favor, intervenha em meu favor, venha em meu socorro. É isso que Davi coloca diante de Deus. Davi não está dizendo em momento algum que ele era santo, que ele não tinha pecado. Pelo contrário, ele está dizendo, eu sou pecador, mas esse pecado que eles estão dizendo que eu cometi, eu não cometi, Senhor. E o Senhor sabe muito bem. Então, por favor, Senhor, venha em meu socorro. Eles estão falando coisas fraudulentas, eles são mentirosos. Mas os teus olhos veem com equidade. O Senhor sabe o que é o justo, quem é justo e quem não é. O Senhor sabe que o que eles estão falando de mim é mentira, e o que é verdade, o que eu estou dizendo, o Senhor conhece. Um perigo que ronda o nosso coração quando nós somos caluniados por mentiras, caluniados por coisas mentirosas, por pessoas mentirosas, é o de pensarmos que Deus não se importa com a injustiça dos homens. De tanto a gente ver injustiça acontecendo, maldade para todo lado, é muito fácil a gente achar que Deus não se importa mais com isso. E Deus não está nem aí mais para esse mundo. Tão pecado quanto agirmos por nossa própria conta, fazermos a nossa vontade, é duvidarmos da justiça de Deus. Meus irmãos, o mundo está aí agindo de forma perniciosa, de forma pecaminosa aos olhos de Deus, e Deus vai cobrar de cada um. Isso nós ouvimos há pouco de irmãos lá no Egito, irmãos cóptas que foram mortos cruelmente, os seus assassinos. Se Deus não tiver misericórdia desses assassinos, eles enfrentarão a ira de Deus, a ira eterna de Deus, por terem matado os filhos de Deus. O que nós devemos fazer é confiar na justiça de Deus. Davi, em momento algum, confiava na sua própria justiça, ele confiava na justiça de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 4: pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado. Não importa o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, a meu respeito, estão dizendo coisas caluniosas, mentirosas a nosso respeito, não tem problema. O que importa é a palavra de Deus, é o que Deus tem dito, as palavras dos lábios de Deus. É na palavra de Deus que nós temos que nos guardar. Nós não temos que nos guardar nem mesmo na nossa palavra. Não estou dizendo que a gente não deve ser pessoas de palavra, nós temos que ser pessoas de palavra. O que você disser sentado, sustente em pé. O que você disse ontem, sustente hoje. Não tenha duas palavras, é uma palavra só, sim, sim ou não. O que passa ali é do maligno, é do diabo. Mas preste atenção, meu irmão, mais do que a minha palavra, eu tenho que guardar no meu coração, é na palavra de Deus. O que dizem a meu respeito não importa, o que importa é o que Deus diz a meu respeito. O que importa é o que Deus diz de você. Nós vivemos muito preocupados com a opinião alheia, com a opinião pública, não é mesmo? O que diz a opinião pública? E hoje, se você quiser saber o que as pessoas pensam de você, você encomenda uma pesquisa com um desses institutos de pesquisa e eles vão dar para você o feedback do que as pessoas pensam a seu respeito. Ou então você vai perguntar: o que você pensa de mim? Ou o que você pensa de fulano? Nem sempre as pessoas falam na nossa cara o que elas pensam de nós. Mas se você chegar e perguntar: o que você pensa de fulano? Ele vai falar. Mas não importa, mas o que importa é o que Deus diz a nosso respeito.
Nós devemos querer ser achados justos por Deus. O que importa não é a honra que os homens nos dão, o que importa é a honra que Deus nos dá. O que importa é Deus dizendo: você é meu filho, você é justo. É isso que importa. As palavras que deveriam guiar a nossa vida, deveriam guiar os nossos passos, são aquelas que somente os vencedores ouvirão: vinde benditos do meu reino, entrai no gozo do teu Senhor. Essas deveriam ser as únicas palavras que deveriam mover-nos em cada momento. Essas deveriam ser as únicas palavras que deveriam ditar a nossa forma de viver. E não o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito, especialmente se o que estiverem dizendo for calúnia, for mentira. Cuide de sua reputação, cuide de seu caráter, da sua reputação Deus cuida. Já disse isso outra vez. Ouvi isso de alguém e trago isso comigo. Cuide do seu caráter, da sua reputação, Deus vai cuidar. Você não precisa sair por aí fazendo justiça, mostrando que você é justo. Não, simplesmente viva para a glória de Deus, querendo ouvir as únicas palavras que importam: vinde bendito no meu reino, entrai pelo gozo, entrai no reino do Senhor, no gozo do Senhor. Essas palavras deveriam mover-nos em cada momento, deveriam nos ajudar em cada decisão nossa. Em cada decisão que tivermos, se tivermos em mente essas palavras, nós tomaremos a decisão correta. O problema nosso é que a gente está preocupado com o que as pessoas dizem a nosso respeito. A gente está preocupado com o que as pessoas pensam sobre nós. E, muitas vezes, não estamos nem preocupados, né? Eu cuido da minha vida, ninguém tem nada com isso, eu faço o que bem quiser. Tão errado quanto se você viver preocupado com o que estão dizendo de você. Preocupe-se somente com o que Deus tem a dizer a seu respeito. Também, meus irmãos, é muito comum vermos pessoas evocando a justiça de Deus. Senhor, venha, faça justiça por mim. Faz justiça, Senhor. Preste atenção. No verso 5, Davi diz que os seus passos se afizeram nas veredas de Deus. Ou seja, ele se moldou, ele se conformou à vontade de Deus. Ele procurou andar de acordo com a vontade de Deus. Ele pôs o seu coração, passos aqui é o coração, e veredas aqui são decisões, a vontade de Deus. Davi então molda as suas decisões para serem de acordo com a vontade de Deus. Preste atenção, é muito comum vermos pessoas pedindo a Deus: Senhor, faz justiça por mim, faz justiça, Senhor. Preste atenção, quando você evoca a justiça de Deus sobre os pecadores, não esqueça que você é um deles. Não esqueça que você é um desses pecadores. E se Deus vier fazer justiça contra os pecadores, cuidado para que você não esteja envolvido com estes. É importante você andar na presença de Deus como justo, andar em santidade de vida na presença de Deus, e quando você evocar a justiça de Deus, você receber de Deus a misericórdia. Não é porque você frequenta a igreja uma vez por semana, os que frequentam, né? Hoje em dia está feia a coisa. Não é porque você lê a Bíblia de vez em quando, ou ora de vez em quando, ou parece crente, ou você, quando vai preencher uma ficha e perguntam a sua religião, você coloca presbiteriano ou evangélico. Não é por causa disso que você vai dizer assim: então eu estou protegido por Deus. Cuidado. Davi não confiou na sua própria justiça, ele confiou na justiça de Deus. Mas para confiarmos na justiça de Deus, nós precisamos entender que devemos viver de maneira santa na presença dele. Se o que as pessoas disserem a seu respeito for verdadeiro, não evoque a justiça de Deus. Evoque a misericórdia de Deus, peça perdão. Se elas estão dizendo mentiras a seu respeito, deixe que Deus vai tapar a boca dos inimigos.
Então somente guie o seu coração na palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode evitar, pode livrar você do pecado. Segundo lugar, clamando pela intervenção divina, também nós devemos confiar na proteção de Deus. A justiça de Deus, agora a proteção de Deus. Verso 6 ao verso 12 diz assim: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra de tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Do versículo 1 ao versículo 5, a palavra-chave ali é sondas-me. Olha para dentro de mim e vê o que está errado, se tem uma coisa errada dentro de mim. A palavra-chave aqui no verso 6 ao verso 12, a palavra-chave aqui para nós é guarda. Guarda-nos. Davi se sentia cercado pelos inimigos. Eram homens insolentes, homens insensíveis, homens perigosos, inimigos que o assediavam de morte constantemente. Eram como leões espreitando a presa, eram como leões caçando a sua presa. Davi se sentia como uma presa nas mãos desses inimigos. Mas então ele levanta a sua voz a Deus e diz: Eu te invoco, a Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. A figura aqui é a de um bebezinho chorando no seu leito, ou de uma criança pequena no chão, chorando, pedindo colo, e o pai se inclina para pegar a criança. Ele se abaixa na altura da criança e toma a criança em seus braços e a protege. Essa é a ideia. Inclina, Senhor, inclina-me os ouvidos, né? Ouve o meu clamor. Que expressão mais linda. Nós temos um Pai tão amoroso, um Pai tão bondoso, como Davi diz no verso 7: mostra as maravilhas da tua bondade. Esse Deus que é maravilhoso em sua bondade, esse Deus vem ao nosso encontro. Quando clamamos por Ele, nós podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. A resposta nem sempre virá do jeito que a gente quer, ou o que nós esperamos, mas a resposta sempre nós teremos, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. Ele sempre providenciará a resposta para nós. E se tem algo que Deus tem prazer em mostrar a bondade dele para conosco. Quanto nós perdemos, irmãos, quando nós deixamos de orar. Quanto nós perdemos quando nós deixamos de buscar a Deus e ficamos lamuriando pelos cantos, reclamando da situação, ao invés de clamarmos a Deus. Façamos como Davi fez: Senhor, proteja-me, guarda-me, toma-me em teus braços. Aí ele usa algumas expressões aqui que merecem a nossa atenção, nós precisamos prestar atenção a elas. No verso 8 ele fala: guarda-me como a menina dos teus olhos. A expressão no hebraico, que aqui foi traduzida como menina dos teus olhos, não se refere a essa parte do olho. Eu sei que o nosso olho é uma parte muito sensível, né? Qualquer cisco que cai no nosso olho, ou qualquer luz diferente, ou alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é fechar os olhos, para proteger os olhos. Algo muito sensível, ao qual a gente toma muito cuidado, com o qual a gente toma muito cuidado. Mas a ideia aqui,
palavra no hebraico que aparece como menina dos olhos, traz consigo a ideia de o pequeno homem dos olhos. Mas é menino, agora é homem, né? Deixa eu explicar melhor. Quando você se vê no olho de alguém, você se vê pequenininho no olho da pessoa, não é mesmo? Você vê o seu reflexo no olho da pessoa. É essa a ideia. Deus, quando olha para nós, nós estamos nos olhos de Deus, nas vistas do Senhor. Se nós pudéssemos olhar nos olhos de Deus, nós nos veríamos a nossa imagem dentro dos olhos de Deus. E Davi está dizendo para nós o seguinte: Deus nos guarda o tempo todo, e nós estamos tão bem guardados por Deus, que tudo que acontece conosco acontece dentro de um propósito de Deus. E nós nos vemos nos olhos de Deus. Ou seja, para que você esteja nos meus olhos, eu tenho que estar olhando para você. Se a dona Mia chegasse pertinho de mim aqui agora, ela me veria nos olhos dela, ela se veria nos meus olhos. Mas para que alguém esteja nos meus olhos, eu tenho que estar olhando para essa pessoa. Para que eu esteja nos olhos de Deus, eu sei que Deus está o tempo todo olhando para mim. No verso 3 nós vimos que Deus, no verso 2 nós vimos que os olhos de Deus são olhos de justiça. Aqui agora no verso 8 nós vemos que os olhos de Deus são olhos de amor, guardando os seus filhos. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Não importa o que os inimigos estejam fazendo contra você, não importa o que as pessoas estejam fazendo contra você, o que importa é que você está sob as vistas do Senhor, sob os cuidados de Deus. Não importa que irmãos ou mesmo nós morramos pela glória de Cristo, por sermos perseguidos por Cristo, nem por isso deixamos de estar sob os olhos de Deus. Como nós ouvimos no relato agora há pouco, eu nem sabia que a Maiara ia trazer esse relato. Eu pedi para ela falar alguma coisa sobre a igreja perseguida, mas nem sabia que seria esse o texto. Não combinei nada com ela. Mas aquele irmão que foi morto com a explosão lá no Egito, que a sua esposa foi à frente ao ver só o seu corpo, ele já tinha falecido, as palavras dela foram o quê? Foram quais? Ele está diante do trono de Deus, louvando ao Senhor. Irmãos, prestem atenção. O que pode ser a pior coisa que possa acontecer conosco? Qual a pior coisa? A morte. Não tem coisa pior do que a morte. Não tem coisa pior. Crise econômica, doença, tudo. Nada se compara à morte. Mas para o crente, a morte é o fim? Para o crente, a morte é o fim? Não é? Para o crente, a morte é quando Deus diz: venha para mim. Vinde bendito do meu reino. Então eu lhe pergunto: por que temermos a morte? Por que ficarmos com medo de morrer? Bem, se você me perguntar se eu tenho medo de morrer, eu vou ser sincero com você: eu não sei como é que é, nunca morri para saber como é que é, não sei se dói. Eu só sei que todo dia eu peço a Deus: Senhor, quando chegar a minha hora de morrer, que eu não tenha medo da morte, pelo contrário, que eu vislumbre o que virá depois, que é a glória eterna, e que pensando na glória eterna, eu não fique com medo de morrer, e não fique preocupado com isso. Irmãos, nós devemos a cada dia, a nossa vida deve ser na perspectiva da nossa morte. A cada dia nós devemos viver dizendo: Senhor, tira de mim qualquer medo da morte, porque Cristo já venceu a morte.
Aliás, hoje a cristandade comemora a ressurreição de Cristo. A ressurreição fala da vitória sobre a morte. Bem, eu particularmente comemoro todo domingo. Eu não preciso de um domingo de Páscoa. Aliás, a Páscoa foi na sexta, não foi no domingo. Hoje é outra história. Hoje é domingo da ressurreição. Mas todo domingo é ressurreição para nós. Todo domingo é o dia do Senhor. Todo domingo a gente deveria dizer um para o outro: Feliz Páscoa, irmão, Feliz Páscoa. Porque para nós, todo domingo é o dia do Senhor. É o dia da ressurreição de Cristo. Mas se semana que vem você mandar uma mensagem dizendo Feliz Páscoa, alguém vai dizer para você que está atrasado uma semana. Você não estou atrasado, eu estou comemorando uma semana, porque assim tem que ser. Mas voltando para cá, irmãos, nós temos que olhar para a morte, sabendo que o que virá depois é a glória eterna. Isso não deveria por meio do nosso coração, pelo contrário, deveríamos orar como Paulo orou. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Eu não vejo a hora de estar lá. Mas enquanto isso não acontece, eu quero viver cada dia para a glória do Senhor. Eu quero cada respirar da minha vida glorificar a Deus. Deus ser reconhecido com cada atitude, cada palavra, cada ação. E eu mostrar para as pessoas que eu estou protegido por Deus. E que se vier a morte, estou com Cristo. Estou protegido. Se a morte não vier, estou protegido. Se um ladrão me assaltar, estou protegido. Se ele me matar, estou protegido, porque estou com Cristo nos céus. Eu pergunto para você: quantas pessoas têm essa certeza? Quantas pessoas desfrutam dessa certeza? E Davi vem dizer justamente isso para nós. Nós devemos viver dentro dessa perspectiva. É outro Davi, meu filho, não é você não. Nós devemos viver nessa perspectiva, pois dizem que criança não presta atenção, né? Viu? Perdi o rumo agora. Voltei, achei. No verso 9 ao verso 12, os inimigos de Deus, eles mostram inimizade contra Deus. Preste atenção nisso, meu irmão. Quando alguém se levanta contra um servo de Deus, quando alguém se levanta contra alguém que vive na presença de Deus, temendo ao Senhor, amando ao Senhor, andando na presença do Senhor, quem se levanta contra este servo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Os perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou um leãozinho que espreita de emboscada. Não tem problema que eles se mostrem terríveis. Terrível coisa mesmo cair nas mãos de Deus vivo. Que os inimigos se levantem apavorantes, nos amedrontando com pavor. Não tem problema. Pavor mesmo é cair nas mãos de Deus. Pavor mesmo é cair sob o juízo de Deus. E do juízo de Deus nós estamos livres, porque Cristo nos libertou. Porque Cristo nos salvou. O sangue de Cristo na cruz é a prova de que nós fomos libertos da ira vindoura. Não importa quais perigos estejam cercando a sua alma, a única coisa que você tem a fazer é confiar sua vida aos cuidados de Deus, tendo a certeza de sua integridade em relação à palavra de Deus. Novamente voltamos a esse ponto. A única preocupação que você deve ter em seu coração é viver de acordo com a palavra de Deus. A única. Sejamos honestos, irmãos. Quantas preocupações tomam conta do nosso coração, não é mesmo? Estamos preocupados com as contas que vamos pagar amanhã, devemos ficar mesmo. Se nós não nos preocuparmos, seremos caloqueiros, aí a coisa fica feia. Estaremos desonrando o nome de Deus. Ficamos preocupados com tantas coisas fúteis.
mas não nos preocupamos em andar de acordo com a palavra de Deus. O crente é reconhecido por ser alguém que cada minuto da sua vida procura viver de acordo com a palavra de Deus. É isso que tem faltado para muitos de nós, tem faltado muitas vezes para nós, andar de acordo com a palavra de Deus. Deus tem você nos olhos dele. Os olhos dele estão o tempo todo olhando para você, cuidando de você, cercando você, protegendo você. Deus também tem você nos braços dele, nos seus braços poderosos. E o Senhor Jesus vai dizer: dos meus braços, quem poderá te arrancar? Ninguém pode nos arrancar das mãos de Jesus, dos braços de Jesus. Estamos guardados por Ele. Os nossos inimigos, por mais perigosos e ardilosos que sejam, nada podem ante o poder de Deus e a sua verdade, que destrói qualquer mentira forjada contra nós. Irmão, o único temor que nós devemos ter em nosso coração é o temor a Deus. Porque o único temor que destrói todos os temores, todos os demais temores, é o temor a Deus. Terceiro e último lugar, quando clamarmos pela intervenção divina, devemos confiar no livramento de Deus. Eu sei que é muito parecido, né? Confiar na justiça, confiar na proteção e confiar no livramento. Mas o salmo é repetitivo justamente por isso, para que nós gravemos em nossa memória isso. Gravemos essas verdades em nosso coração. Amparados pela justiça de Deus, estamos protegidos pela bondade de Deus e agora somos libertos, livres. Recebemos o livramento de Deus por meio de sua palavra. A palavra-chave aqui, ou melhor, por meio de sua presença. A palavra-chave aqui para nós vimos, quando se trata de evocar a justiça de Deus, a palavra-chave é sonda-me. Quando se trata de clamarmos pela proteção de Deus, a palavra-chave é guarda-me. E agora, quando clamarmos pelo livramento de Deus, a palavra-chave é levanta-te. Levanta-te, Senhor. Defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, cujo ventre tu enches dos seus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Vamos lá. Levanta-te, Senhor. Essas palavras aqui nos mandam de volta lá para Números capítulo 10, versículo 35. Quando o povo de Israel, na marcha para Canaã, quando Deus mandava o povo levantar o arraial, levantar o acampamento, a primeira ação que eles tinham era desmontar o tabernáculo, e aí então vinham os sacerdotes, pegavam a arca da aliança, um em cada canto, 4 sacerdotes, punham a arca da aliança no ombro e saíam marchando, e o povo seguia os sacerdotes a uma certa distância. Mas no momento em que os sacerdotes pegavam a arca e punham no ombro, Moisés, os sacerdotes e Moisés diziam em voz alta: levanta-te, Senhor. Pode ler lá no versículo 35 do capítulo 10 de Números. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Que cena maravilhosa, né? Imaginando essa cena. Eles tomando a arca, colocando sobre o ombro. Naquele momento, então Moisés dizia com força, bem alto para todo mundo ouvir: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam.
Que cena impressionante é essa? E era justamente essa cena que Davi tinha nesse momento diante dos seus olhos. Era esta cena que Davi se reportava: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra o ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos. Me livra desse tipo de gente, me livra desses homens mundanos, desses homens perversos. Eu quero chamar a sua atenção aqui: se você vive caluniando as pessoas, você está se comportando como um mundano. Até aqui eu estou falando de ímpios nos caluniando, mas quantas vezes nós emprestamos os nossos lábios para caluniar os outros, não é mesmo? Quantas vezes dizemos o que não precisava ser dito? Pode até ser verdade, mas não precisava ser dito. Porque você vai estar expondo a honra de alguém, você vai estar maculando a honra de alguém. Ah, mas o que eu estou dizendo é verdade, mas você está maculando a honra de alguém. Nós devemos tomar cuidado com isso, irmãos. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu, especialmente, tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque se nós nos comportarmos assim, seremos como os mundanos, homens ímpios, homens perversos, homens que não se importam com Deus. Não dói quando falam mal de você? Não te ofende? Por que então você faz isso com alguém ou com outra pessoa? Cuidado, irmão. Mas Davi diz ao Senhor: levanta-te. O verso 14 ele traz uma dificuldade para nós, para a nossa interpretação. Ele dá um pouco de trabalho para a gente. Da forma como ele está traduzido aqui, está correto, mas dá um trabalho. Particularmente me deu muito trabalho para entender esse versículo. Gastei um bom tempo nele. E vi várias interpretações, vários comentaristas, e algumas aqui eu não vou nem citar, aliás, eu vou citar somente aqui. Me pareceu mais plausível, me pareceu mais coerente com todas as Escrituras, porque nós devemos interpretar as Escrituras à luz de todas as Escrituras. Se um versículo nos traz certa dificuldade, nós devemos ver o que o restante das Escrituras diz sobre o assunto. E o que esse versículo está dizendo é o seguinte, em linhas gerais: a riqueza do ímpio é concedida por Deus. Preste atenção. Eu estou dizendo que o ímpio que acumula as riquezas, as suas riquezas de formas ilícitas, foi Deus que deu para ele. Não estou dizendo que quem está aí na Lava Jato foi porque Deus abençoou e por isso está lá, né? Embora tenha alguns aí que dizem isso, né? Foi dinheiro de oferta, foi bênção, né? Bem, vou mostrar lá. Você já sabe. Foi bênção? Deus me abençoou, né? Tá. Preste atenção. Em Provérbios, capítulo 22, verso 2, diz assim: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Vou ler de novo. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Ou seja, qualquer ser humano que existe, existe por causa de Deus. É Deus quem permite a existência dele. Se Deus permite a um homem ficar rico, é Deus que permitiu. Se Deus permite alguém continuar pobre, essa pessoa é Deus que permitiu. A diferença é que o ímpio nunca vai reconhecer que foi Deus que o abençoou. O crente, se ele prosperar financeiramente, materialmente, ele sempre vai dar glórias a Deus. Ele sempre vai ser generoso. Ele sempre vai entender o que diz a palavra de Deus, que a riqueza só é justificável se for para socorrer quem necessita. Deus nos dá recursos para que nós nos sustentemos com esses recursos, mas também sejamos generosos em ajudar quem precisa. Você está entendendo? Você está entendendo?
O crente, ele pode até ficar rico. Eu conheço crentes que são ricos, financeiramente, materialmente falando. Mas se um dia Deus permitir que você fique rico, meu irmão, entenda uma coisa: foi Deus quem te abençoou. Por mais esperto que você seja em administrar as suas coisas, foi Deus quem te abençoou. E se você trabalha, mas ainda continua materialmente falando pobre, entenda uma coisa: que te basta a riqueza de Deus. Não seja avarento, porque a gente acha que a avareza é coisa só de rico. Tem muito pobre avarento, tem muito pobre que ama o dinheiro, tem muito pobre que não abre mão para nada. Cuidado com a avareza. E a avareza em nossos dias, ela vem em forma de cartão de crédito. Você não tem dinheiro, você quer a coisa, você vai lá e compra. E como alguém disse aí, né, cartão de crédito te incentiva a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. E aí você se afunda todo e não sabe por quê. Cuidado. É avareza também, viu? A avareza não é só por dinheiro, não. A avareza é querer ter aquilo que você não pode ter. Ah, mas é só dividir em 12 vezes. Na segunda vez está amargando. Mas por que eu comprei esse negócio? Tem mais 10 prestações para pagar ainda. Aí no meio das prestações vem um ladrão, rouba. Pronto, está lá, chupando o dedo. Pagando uma coisa que nem está mais com você. Cuidado, irmão. Cuidado. Planeje as coisas. E no seu planejamento não se esqueça de reservar parte para socorrer quem precisa. Para ajudar, especialmente os da família da fé. Especialmente os da família da fé. Mas o que esse texto está dizendo para nós é o seguinte, verso 14. O ímpio, rico, ele é rico porque Deus permitiu. Mas preste atenção. O crente, quando fica rico, dá glória a Deus. O ímpio, ele se arroga de ser o tal. Se as riquezas que ele conquistou foram de formas ilícitas, Deus vai acertar contas com ele. Que o diga Lava Jato. Que o diga Lava Jato. E você pode viver a vida inteira cercado de riquezas. Se você não tiver Jesus no seu coração, você é o mais miserável dos pecadores. E preste atenção. Romanos 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se as alegrias que eu tenho em Cristo Jesus são apenas voltadas para esta vida, eu sou mais infeliz do que aquele que vive sem Jesus. Mas a nossa alegria é eterna, a nossa esperança em Cristo vai além dessa vida. Por isso nós somos os mais felizes de todos os homens, ou pelo menos deveríamos ser. Davi nos ensina aqui uma lição muito importante, a qual nós encontramos lá em Colossenses 3, de 1 a 3. No versículo 2 de Colossenses 3, nós lemos no começo aqui do culto: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O verbo pensar, lá no grego, literalmente, o verbo phronel, no grego, literalmente significa fazer festa. Quando eu penso no céu, eu não só pensei no céu, eu faço festa quando eu penso no céu. O meu coração exulta de alegria. O meu coração explode de alegria ao pensar na glória do céu. É isso que Paulo está dizendo para nós. Pense nas coisas do céu, celebre as coisas lá do céu, encha o seu coração de alegria com as coisas lá do céu. Porque encher o coração com as coisas dessa terra é decepção, é desilusão. Celebre o céu, celebre o céu, as coisas lá do céu.
Encerrando, irmãos, Deus promete nos livrar dos nossos inimigos. Contudo, o principal livramento que teremos da parte de Deus é o que diz respeito ao livramento da ira de Deus. Pense no pior inimigo que o ser humano tem. Alguém vai dizer, Satanás. Não. De Satanás Deus te livra. O pior inimigo que o ser humano pode ter é o próprio coração dele, que é corrupto, que é pecaminoso. Se Deus o converter, pronto, livrou. O pior inimigo que o pecador não convertido tem, e se porventura entre nós aqui houver pessoas que não são convertidas a Cristo Jesus, se no nosso meio aqui, nesse momento, tivermos pessoas que não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, eu quero dizer para você, com todo clamor da minha alma, com toda a paixão do meu coração, com todo o zelo do meu coração, o seu pior inimigo é Deus. O seu pior inimigo é Deus. A ira de Deus ainda está sobre você. João 3,36 diz: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Romanos 5 vai dizer que quando nós éramos inimigos de Deus, nem sabíamos que precisávamos dele, mas estávamos em guerra contra Deus, ele veio na pessoa de Jesus e nos reconciliou consigo mesmo. E agora estamos em paz com Deus. Mas preste atenção, se você ainda não se reconciliou com Deus, se você ainda não clamou pela sua salvação, se você ainda não clamou pelo seu perdão, para que Deus lhe perdoe, para que Deus lhe salve, eu quero dizer para você, sobre você está a ira de Deus. E o que te aguarda se você morrer daqui a pouco é o inferno. Não brinque com isso. É a sua vida que está em jogo, é a segurança da sua alma que está em jogo. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, estou falando de você, estou falando de Jesus, que veio para morrer na cruz, para suportar a ira de Deus em nosso lugar. Por isso que você precisa correr para Jesus e clamar: Senhor, me perdoa, me salva, eu entrego a minha vida a Ti. Toma conta do meu coração, transforma o meu coração. Eu quero ouvir de teus lábios: vinde bendito do meu reino. É isso que eu quero ouvir, Senhor. Não quero ouvir mais nada, não me importo com mais nada. Eu preciso do Senhor. Se você acha que você tem inimigos, mas se você não se reconciliou com Deus, você ainda não conheceu o seu pior inimigo. Queira Deus que você nunca conheça Deus como seu inimigo. Queira Deus que você o conheça, como disse Davi neste salmo. Eu, porém, verso 15, eu, porém, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Alguns intérpretes, alguns comentaristas entendem esse versículo como sendo Davi falando da ressurreição. Se Davi estava falando da ressurreição, eu não sei, mas podemos aplicar esse versículo à ressurreição? Sim, podemos. Quando eu morrer, quando eu acordar no reino de Deus, eu me satisfarei com a glória de Deus. Estarei perante Deus, estarei perante Jesus e me satisfarei com a glória dele. Que contraste com o verso 14. Então, o verso 14 mostra que o único céu que os ímpios conhecerão é a terra. O único céu que os ímpios conhecerão é aqui, esta vida. E o único inferno que os crentes conhecerão é esta vida. O único sofrimento que nós teremos, meus irmãos, é esse mundo. O que vem depois é a glória eterna. O que vem depois é a glória de Deus. Estaremos perante a glória do Senhor. O ímpio
O ímpio, ele desfruta do bom e do melhor dessa vida. Mas é só isso que eu quero. Que nesta noite você saia daqui não como um ímpio, que você saia daqui na certeza de que você é um filho de Deus e de que da boca do Senhor você ouvirá: vinde bendito do meu reino, entrai no gozo do teu Senhor. Afinal de contas, Jesus foi preparar-nos uma morada. Ele foi preparar lugar para nós, para mim e para você. Eu sei que Ele já preparou o meu lugar. Você tem essa certeza também? Você tem essa certeza também? Gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Vou orar com você nesse instante. Senhor Deus, agradeço ao Senhor pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome pela salvação, gloriosa salvação. Ó nosso Salvador, tu és o nosso Salvador. Mas nesse instante também eu peço ao Senhor por aqueles que se encontram aqui conosco e ainda não têm essa certeza. Pelo contrário, seus corações estão apavorados. Quando pensam na morte, ficam apavorados, ficam amedrontados, porque sabem que o que virá depois para eles é algo terrível. Eu quero pedir ao Senhor, humildemente, revela a tua salvação nessa noite neste lugar. Se há entre nós corações que não te conhecem, que seja hoje o dia em que eles serão tocados pelo teu Espírito Santo, convencidos do pecado, do juízo e da justiça do Senhor. Tem misericórdia. É o que nós te pedimos. E muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos, de Ti nós podemos esperar justiça, proteção e livramento. E muito obrigado por Jesus Cristo, que nos livrou da ira do Senhor. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus.